Boa noite, estamos entrando aqui pela Band Rio com mais um Deles e Delas. E hoje o nosso entrevistado dessa noite tem apenas 34 anos. Ele é filho de professores de escolas públicas do Estado, sociólogo, formou-se na Universidade Federal Fluminense, iniciou a sua trajetória nas pastorais sociais e no movimento estudantil. Foi uma das principais lideranças aqui do nosso Estado, do movimento Caras Pintadas, em 1992. Conosco aqui, Rodrigo Neves, secretário de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos aqui do Rio de Janeiro. Boa noite, secretário. É um prazer enorme estar recebendo aqui o Deles e Delas dessa noite. Boa noite, Leleco. É um prazer estar contigo, com os telespectadores e com os amigos nesse programa que comunica e debate os assuntos do Rio de Janeiro. Já dizia o velho guerreiro, quem não se comunica se trumbica. E a nossa querida encantadora Ana Maria vai apresentar os seus convidados de hoje. Boa noite, Ana. Boa noite, Leleco. Boa noite a vocês. Boa noite, secretário. Um prazer grande em recebê-lo aqui no Deles e Delas. Vou apresentar os seus entrevistadores, que são Flávio Pessoa, diretor de redação do jornal O Fluminense, aqui do Rio de Janeiro, Adolfo Conder, secretário de Desenvolvimento Econômico de São Gonçalo, Rodrigo Hetcher, editor Rio da Folha de São Paulo, e Eduardo Homem de Carvalho, jornalista da Rádio Bandeirantes, AM. E hoje, no final do programa do Baú do Chacreira, nós vamos recordar essa fantástica Elza Soares. Antes de eu fazer a primeira pergunta ao senhor, eu gostaria apenas de fazer uma rápida homenagem a uma querida pessoa que prematuramente nos deixou, chamada Aquileia Correia Homem de Carvalho, que era mãe do nosso querido secretário aqui. Então, onde quer que ela esteja tomando conta da gente. Só aparenta, né, Eduardo? Hein? Só aparenta. É distante, mas é. É tudo Homem de Carvalho, mas estão resolvendo se é parente. Mas, secretário, vamos agora à pergunta aqui. O senhor disse recentemente o seguinte: o governo estadual está dando uma contribuição ao país. Estamos propondo uma estratégia na perspectiva de construir um desenvolvimento sustentável e de reduzir a desigualdade. No entanto, depois da tromba d'água que ocorreu nas cidades serranas, a gente vê até hoje uma queixa grande, de que a ajuda ainda não chegou até eles. Como é que fica essa situação, secretário? Olha, Eduardo, nós vivemos na região serrana a maior tragédia da história do Brasil, uma tragédia sem precedentes, né? Uma das 10 maiores tragédias do mundo, segundo já a literatura consagrou recentemente, e, de fato, é uma tragédia que destruiu, né, a infraestrutura daquelas cidades. O governo do Rio, desde o dia 12 de janeiro, no primeiro dia da tragédia, se fez presente. Para você ter uma ideia, num determinado momento nós tivemos lá, na região serrana, 8 mil servidores do Estado, desde policiais militares, assistentes sociais, psicólogos. E no nosso caso, da área humanitária e assistencial, desenvolvemos um plano emergencial com 10 ações, desde a identificação civil das pessoas que viveram aquela tragédia, estavam no contexto da tragédia, até o pagamento de um auxílio denominado aluguel social, através de uma plataforma no cartão magnético com a Caixa Econômica Federal. Hoje essas 30 mil pessoas, 7 mil famílias recebem esse auxílio. Agora, evidentemente, tem uma agenda importante que está agora em curso, né, a partir desse mês de junho, que diz respeito à construção das casas, as obras de contenção de encostas, de recuperação de pontes, que é uma agenda mais complexa, e os processos de licitação, de contratação dessas obras foi muito bem conduzido pela Secretaria de Obras, e elas começam agora, no mês de junho. Para você ter uma ideia, das 8 mil pessoas que estavam nos 140 abrigos da região serrana, hoje a gente tem menos de 100 pessoas, ou seja, mais de 7.900 conseguiram, com esse apoio que nós providenciamos, né, seja do auxílio do aluguel social, seja do kit de linha branca, né, nós entregamos mais de 2.000 kits de linha branca, composto por geladeira, televisão, cama de casal, de solteiro, para 2.000 famílias em toda a região serrana. Isso produziu esse resultado. Agora, evidentemente que é um processo que não é um processo de curtíssimo prazo, porque a tragédia vivida pelo Rio de Janeiro na região serrana é uma tragédia sem precedentes. Agora, sem dúvida alguma, a resposta foi consistente, rápida e ágil, a ponto de mais de 90% das famílias já terem saído dos abrigos lá. Adolfo. Secretário, eu pude acompanhar a sua atuação
quando for deputado em 2010, nas chuvas de São Gonçalo e Itaboraí, e acompanhei agora como secretário em 2011. Como é que está essa articulação da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado em relação aos programas Minha Casa Minha Vida, as prefeituras, enfim, a gente poder voltar à vida ao normal dessas pessoas todas que ficaram desabrigadas? Olha, Adolfo, nós coordenamos esse plano emergencial do ponto de vista humanitário e da assistência às famílias, e agora temos essa próxima etapa que diz respeito à reconstrução das cidades. Essa integração, como você falou, é muito importante. Por isso que nós desenvolvemos, Leleco, uma plataforma de informações dessas famílias com a Caixa Econômica Federal, com o Prodérgio, o Centro de Processamento de Dados do Estado, para pagar o auxílio do aluguel social através de conta corrente, sem filas, de maneira digna a essas famílias. E, ao mesmo tempo, a partir dessa plataforma de dados que o Centro de Processamento de Dados do Estado desenvolveu conosco, nós podemos incluir essas famílias no programa Minha Casa Minha Vida, porque o compromisso nosso, do governador Sérgio Cabral, do governo do Estado, definitivamente incluir essas famílias ao fim do auxílio do aluguel social, que é um auxílio transitório, aos programas habitacionais definitivos, sobretudo ao Minha Casa Minha Vida. No caso da região serrana, a presidenta Dilma e o governador Sérgio Cabral determinaram a construção de 8.000 casas, 8.000 casas para 8.000 famílias na região serrana. Como nós temos 7.000 famílias no aluguel social, essas famílias serão automaticamente incluídas no Minha Casa Minha Vida. Claro. Secretário, vocês fizeram uma coisa que o senhor mencionou aí, transparência, que eu achei muito interessante, uma cooperação com o Ministério Público para exatamente auditar as despesas da Bolsa Família. Isso é uma coisa que, para mim, inédito no governo do Estado. Sem dúvida. Então, eu gostaria que o senhor desse uma ideia de como vai funcionar isso. Eduardo, é muito importante que o programa ele tenha o foco e que esse foco realmente seja nas famílias que vivem na linha da pobreza extrema. São famílias que vivem em Japeri, Belfor Roxo, em parte da zona oeste do Rio, em São Gonçalo. Então, o foco é muito importante e por isso nós montamos uma rede pública de fiscalização da implantação do programa Renda Melhor e também o acompanhamento da composição do CAD único, que é um cadastro oficial dos programas sociais. E a partir dessa cooperação que a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos estabeleceu com o Ministério Público, nós vamos ter a participação do Ministério Público na coordenação dessa rede pública de fiscalização do programa. Secretário, voltando aqui à questão do Renda Melhor, quais são os condicionantes para que uma família tenha acesso a esse programa, ou seja, seja beneficiada por ele, e quanto essa família poderá receber do Estado em termos de remuneração, um auxílio financeiro, assim dizer. Eu queria saber exatamente qual é o limite entre o mínimo que pode se pagar e o máximo que pode se pagar. Ô Flávio, essa é uma decisão fundamental, porque a linha de pobreza extrema, ela define a quantidade de recursos que você precisa investir no programa para superar a pobreza extrema e o rol de beneficiários. No caso do Brasil Sem Miséria, a linha da pobreza extrema definida foi R$ 70 per capita. Evidentemente que essa linha de pobreza extrema nacional foi definida levando em conta a realidade do Nordeste, do Norte. A nossa linha de pobreza extrema definida para o Rio de Janeiro é a linha de R$ 100 per capita, ou seja, uma família de 4 pessoas que vive com R$ 400. Portanto, o foco do Renda Melhor são as famílias extremamente pobres, né, que estão abaixo, inclusive, da linha da pobreza do programa Bolsa Família. São as famílias que estão na linha da pobreza extrema, que vivem em condições quase que miseráveis. Então, o programa ele vai garantir, através desse cartão, um benefício variável entre R$ 30 e R$ 300, não é? Conforme a severidade da pobreza extrema dessa família. Nós desenvolvemos com a Fundação Getúlio Vargas um sistema de informações do CAD único, que integra as informações de habitação, de composição da família, de escolaridade e de acesso às transferências de renda do governo federal, que permite identificar aquelas famílias que estão abaixo dessa linha de pobreza extrema. Então, se a família tem uma renda per capita de R$ 80, ela tem um hiato de miséria, de pobreza extrema de R$ 20.
Se é uma família de 4 pessoas, ela vai receber uma transferência de renda do programa de R$ 80. Para você ter uma ideia, Leleco, em Japeri, onde lançamos o programa há cerca de um mês atrás, por ser o município com maior percentual de famílias na linha da pobreza extrema, o Renda Melhor garantiu, né, através da sua implantação, que 100% das famílias saíssem da linha da pobreza extrema em Japeri. Maravilha, secretário. Secretário, é fogo, mas eu tenho que fazer a pergunta. E os bombeiros, hein? Aliás, o Leleco está homenageando eles com a gravata vermelha. Parabéns, José. Muito obrigado. Olha, Eduardo, eu acredito que o governador Sérgio Cabral, o governo do Estado, deu as respostas que deveriam ser dadas. Os bombeiros são uma classe que tem um carinho de todos nós, da população do Estado do Rio de Janeiro. Houve aquele problema da invasão do quartel-general do Corpo de Bombeiros, que acabou criando um impasse, né, e um desgaste muito grande, mas eu acredito que com a participação dos parlamentares, da sociedade, com a sensibilidade por parte do governo do Estado, comandante também agora houve também. encaminhamento, a divisão também da secretaria. Houve a troca do comando, com um comandante que tem uma liderança muito forte junto aos bombeiros, a criação da Secretaria de Defesa Civil, que era uma também demanda, repito, era necessário nos últimos 4 anos essa integração com a saúde, porque os bombeiros têm uma experiência grande na área da saúde e o Estado vivia uma dificuldade financeira muito grande, por isso que houve essa integração há 4 anos atrás, mas hoje há condições objetivas de se ter uma Secretaria de Defesa Civil que funcione e que proporcione ao planejamento na área de defesa civil ao Estado. Então a resposta eu acho que foi positiva e esse assunto eu acho que agora é uma página virada e os bombeiros voltam a atuar como sempre atuaram, com dignidade, em favor da população do Rio. E o diálogo está aberto, né? Voltou o governador com o comandante, agora abriu o diálogo junto ao comandante agora para ter uma solução. O comandante com toda a autonomia, inclusive, para conduzir esse diálogo com a tropa. Bom, eu agora vou pedir um breakzinho nosso e nós voltamos já já com o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, o senhor Dr. Rodrigo Neves. Foi um prazer estar com você, com os nossos amigos aqui, todos qualificados e amigos, e sobretudo com o telespectador que nos acompanhou até essa hora, debatendo temas tão importantes do nosso Estado. E eu te digo com a maior convicção para os telespectadores, o Rio vive um momento extraordinário, um momento especial. É um ciclo virtuoso de crescimento, de investimento. Nosso Vasco foi campeão da Copa do Brasil, você quer melhor do que isso? Mas é verdade, o Flamengo foi campeão brasileiro, o Fluminense campeão brasileiro, o Vasco campeão da Série B, agora é o Vasco campeão da Copa do Brasil. Eu sou flamenguista, Até no esporte o Rio tá feliz da vida. Eu sou flamenguista, mas fiquei feliz com a vitória do Vasco. Mas eu queria dizer a você... o nosso governador Sérgio Cabral e o prefeito Eduardo Paz também. Mas olha, eu acredito que esses programas, essas estratégias que nós definimos e apresentamos aqui nesse programa rapidamente, eu acredito que podem proporcionar um desenvolvimento sustentado para o Estado, garantindo a inclusão de todos nesse momento de crescimento do Rio. Esse crescimento só será sustentado na medida que houver coesão social e inclusão das pessoas, sobretudo daqueles que mais precisam do apoio do Estado nesse momento de crescimento. Então, foi um prazer para mim estar aqui com os amigos e com os telespectadores nesse programa que tanto debate o Rio. Breve retorno aqui. Ana, por favor. Secretário, muito obrigado pela sua presença. Adorei o seu projeto aqui da O Rio Sem Homofobia. Tá lindo, tá maravilhoso, né, Leleco? Cores lindas, olha, que uma maravilha. Eu tô com tudo. Parabéns pelos projetos sociais. Muito obrigada. Eu quero convidar, eu vou agradecer muito Flávio Pessoa, diretor de direção, diretor de redação do jornal O Fluminense, Adolfo Conder, secretário de Desenvolvimento Econômico de São Gonçalo, Rodrigo Rester, editor do Rio da Folha de São Paulo,
E o amado Eduardo Homem de Carvalho, jornalista... Não deixem de assistir o filme da Ana, que está um espetáculo. Eduardo Homem de Carvalho, a jornalista da Rádio Bandeirantes AM. Leleco, a você, boa noite, a vocês uma grande noite, até.